Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 9 do livro de Juízes. O capítulo 8 termina dizendo que os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Gideão morre e os seus filhos vão se afastar do Senhor, vão virar as costas para o Senhor e vão se esquecer de toda a vida de dedicação e da bela história que Gideão, o vosso pai, havia construído quando foi chamado por Deus para libertar a Israel. É neste momento que Abimeleque, filho de Jerubaal, que é o próprio Gideão, este nome Jerubaal, nós vimos capítulos anteriores que foi lhe dado pelos adoradores de Baal, e o nome significa peleja contra ele, Baal. Quando o pai de Gideão disse: mas por que vocês estão defendendo a Baal se Baal é um Deus? Deixa que Baal se defenda a si mesmo. E estes adoradores de Baal deram como um sinal de maldição este nome a Gideão, que é Jerubaal, que significa peleja contra ele, Baal. O Abimeleque aqui, filho de Gideão, quer governar sobre o povo. E ele se levanta contra 70 dos seus irmãos e, como uma emboscada, o versículo 4 diz que, alugando Abimeleque uns homens levianos e atrevidos, ele vai e fere a casa de seu pai, a Ofra, e mata os seus irmãos, os filhos de Gideão, que eram 70 homens, e isso tudo sobre uma pedra. Porém, a Bíblia diz que um dos seus irmãos, chamado Jotão, que era o menor, ele consegue se esconder. O Jotão é então perseguido por Abimeleque, que mata os seus irmãos e que começa a reinar sobre o povo. Mas a gente aprende em todas as páginas da Bíblia Sagrada que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E o Abimeleque, que foi mal para com os seus irmãos e que desrespeitou a história do seu pai e que usou de malandragem para chegar a ser rei sobre o seu povo, pensou que estava por cima, mas toda a prosperidade conquistada de forma errada, toda a prosperidade conquistada tendo como base o erro, a mentira e o engano, ela é uma prosperidade com data de validade, vai chegar, vai ser destruída, não será para sempre. Aí no versículo 23 do capítulo 9, a Bíblia diz que Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Por quê? Porque nada que é feito com engano, nada que é feito com mentira, nada que é feito de forma errada vai durar. Deus criou uma situação, Deus destruiu o castelo de Abimeleque, porque este castelo foi construído com a base de mentiras, com a base de enganos. E a Bíblia diz no versículo 24, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão,
que os mataram e sobre os cidadãos de Siquém que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. O juízo de Deus veio sobre Abimeleque, mas o juízo de Deus veio também sobre os cidadãos de Siquém que o ajudaram nesta sua trama. Por isso é importante observar que nós não podemos compartilhar, nós não podemos cooperar, nós não podemos ajudar com aquilo que é errado, com aquilo que é falso e que é mentiroso. Eu não fiz, mas eu estava presente e concordei. O peso é o mesmo. É como alguém que não rouba, mas tem coragem de comprar a mercadoria roubada. Você está cooperando para que o ladrão continue roubando. Você está cooperando com o erro e está errando também. Então, se você não faz, mas de algum modo participa e coopera com aqueles que fazem, o juízo vai cair sobre você, também como caiu aqui sobre os filhos ou sobre os cidadãos de Siquém, e a cobrança veio. Abimeleque, ele vai ser morto quando tenta entrar na cidade, quando ele tenta invadir mais uma cidade, e a Bíblia diz nos versículos 50 a seguir: então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Agora olha o que acontece, ele já está dentro da cidade, ele já está cantando vitória, e vamos terminar para não ficar o áudio muito grande, versículo 53, porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. As pessoas estavam lá em cima na torre, Abimeleque lá embaixo tentando entrar, a mulher lá de cima soltou a pedra que quebrou o seu crânio. E aí termina assim a história do Abimeleque. No versículo 56 diz assim: Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera ao seu pai por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Fica com o resumo do versículo 9, um conselho de Deus para todos nós. Estamos longe daqueles que pecam de maneira consciente, nos distanciamos daqueles que não querem comunhão com Deus, e não coloquemos as nossas mãos naquilo que a gente conhece a procedência e sabe que esta procedência é contrária aos princípios de Deus, porque um dia a cobrança virá e Deus não terá por inocente aquilo que é culpado. Este foi o resumo do capítulo 9 do livro de Juízes. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.